No vídeo de hoje não é sobre perder. Grandes equipas perdem claramente, mas como estas equipas perdem? O Real Madrid perdeu por 2-1, mas o problema vai além do resultado. Então, se quiser entender isso, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal Madrid de Angola. Quem é inscrito, muito obrigado. Quem não é, se inscreva e vamos logo ao assunto. O Real Madrid tinha vantagem de 2 pontos contra o Barcelona e deste modo o Real Madrid precisava para assim manter a vantagem entre Real Madrid e Barcelona. Porque o Barcelona no jogo passado havia perdido e o Real Madrid havia vencido. Então tinha uma vantagem de 2 pontos para que o Real Madrid tivesse estado no topo e o Real Madrid acabou mais uma vez por desperdiçar os pontos porque o Osasuna foi mais astuto. Por quê? O Real Madrid teve mais passe de bola, teve mais controle de bola para que assim pudesse vencer. E na primeira parte, o Real Madrid não fez tanto que deveria fazer e deste modo o Osasuna acabou por fazer o que? Acabou por ser mais astuto porque pressionou tanto e fez com que o Real Madrid cometesse um erro, apesar de que, pessoal, não é penalti, não é algo de tão grave que seria penalti e Courtois acabou por fazer um penalti e fez com que o Osasuna fosse favorecido a ter o penalti. E aí sofreu penalti e claramente que o jogador do Osasuna acabou por aproveitar o penalti e essa questão de que o Real Madrid teve passe de bola, teve controle de bola, acho que não. Na minha opinião não teve porque o Real Madrid não estava muito bem organizado. Enquanto o Real Madrid tentava organizar a bola, enquanto tentava controlar o ritmo do jogo, enquanto tentava ter mais passe de bola, o que o Osasuna fez? O Osasuna se organizou, teve organização de jogo de modo que as transições fossem muito mais rápido para que assim se chegasse ao gol. E com a rapidez dos jogadores do Osasuna acabaram por vencer o jogo de uma forma clara, porque o Real Madrid errou e acabou com que pagasse com a derrota. O Osasuna venceu, o Real Madrid deveria ter vencido, mas não venceu. Mas a única coisa que o Real Madrid venceu foi a estatística ou o domínio. Mas na profundidade e organização, o Osasuna acabou por vencer tanto fora de campo e tanto dentro de campo. Dentro de campo porque venceu por 2-1 e teve mais organizado do que o Real Madrid. E de que o Real Madrid chutou mais, o Real Madrid teve mais passe e o que a Osasuna fez teve a questão de organização. Apesar de que entre Real Madrid e Osasuna esteve 15 anos sem que o Osasuna tivesse que vencer o Real Madrid. O Real Madrid fez um jogo bonito, né? Na minha opinião, apesar de que perdeu e esteve mal organizadamente, mas o problema vem que o Real Madrid estava claramente a jogar de uma forma individual mais do que inúmeras vezes. Por quê? Porque o Real Madrid não estava bem ofensivamente, não tinha profundidade ofensivamente e acabou por não criar tantas oportunidades para que assim o Real Madrid vencesse. Então é um problema tão crítico que já tem se visto muito tempo, que o Real Madrid já deveria ter entender de que jogadas individuais claramente não poderão funcionar claramente com vários clubes, porque não é normal que o Real Madrid depende claramente de Vinícius Júnior ou de Mbappé. Apesar de que o Real Madrid depende de Vinícius Júnior, Mbappé e outros jogadores, mas a questão é que o contra-ataque ou os jogadores que tentam jogar individualmente acabam por ser previsíveis e se tornam um marcador frequente que ao obterem bola ou ao terem bola serão pressionados de modo que se possam perder. Apesar de que Vinícius Júnior tem feito o seu trabalho e também Kylian Mbappé, mas o Real Madrid foi imprevisível do modo que o Osasuna prestou atenção tanto em Vinícius Júnior e
Mbappé. Neste jogo, o Real Madrid procurou sempre jogadores individual como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Valverde e muito mais. Mas a questão é a profundidade que o Real Madrid não aplicava para que assim isso atrás do golo e fez com que o Osasuna aproveitasse essa percentagem de individualismo que o Real Madrid tinha e acabou por fazer um contra-ataque de modo que pudessem fazer com que vencesse a partida. O Real Madrid chega a empatar mais um golo de Vinícius Júnior, alguém que foi criticado por racismo. Houve um problema na Champions League, mas mais uma vez o Vinícius Júnior chega a marcar para dar um empate ao Real Madrid aos 73 minutos e havia dado força com que o Real Madrid pudesse vencer a partida. Mas veio a questão de que o Real Madrid não esteve tão focado, não esteve tão organizado no fim da partida. O Real Madrid poderia empatar, o Real Madrid poderia ter outro resultado, mas a falta de organização, a desorganização fez com que o Real Madrid tomasse o golo nos últimos minutos. O Osasuna esteve organizado para que assim pudesse estar focado a vencer a partida. Está de parabéns o Osasuna, está de parabéns por ter vencido o Real Madrid, apesar que são depois de 15 anos, mas a questão é que neste jogo o Real Madrid não teve um líder. No Real Madrid não tem um líder que tenha a voz para que assim se possa vencer o jogo. O Real Madrid entrou frágil, entrou desorganizado, apesar de que teve domínio de bola e fez com que pudesse fazer alguma coisa para poder vencer o jogo, e o Osasuna foi mais astuto do que o Real Madrid, mas a desorganização fez com que o Real Madrid perdesse. A falta de um líder acabou com que o Real Madrid perdesse. A falta de um líder no Real Madrid tem sido um caos, porque o Real Madrid perde apesar de que tem um capitão, mas não tem sido o comando de voz para que assim o Real Madrid vai em frente. A falta de um líder em campo que possa ser o porta-voz de um treinador fora de campo acaba com que grandes clubes, grandes jogadores precisam ser líder, porque em grandes clubes é necessário que se haja um líder, porque se não houver, a culpa claramente vai ser do treinador, mas é necessário que o líder acompanhe o Real Madrid ou acaba com que seja um líder de modo que se possa vencer a cada jogo. Apesar do Real Madrid ter perdido, apesar do Real Madrid perder o ponto para o Osasuna, apesar de ter perdido talvez a liderança, ainda não se sabe, mas a questão não é o problema do treinador. A questão não é que o problema seja com que o Real Madrid seja fraco ou não. O elenco do Real Madrid é muito forte, mas a questão ou o problema é que a desorganização que o Real Madrid tem tido faz com que o Real Madrid perca muitos pontos. O problema é o coletivo, e deste coletivo faz com que a organização não esteja boa. Não esteja bom do modo que o Real Madrid possa vencer o jogo. Porque desta desorganização, se o Real Madrid ou qualquer clube não estiver organizado, vai fazer com que organização sem intensidade não se ganha La Liga, Champions League e muito mais. E deste modo o Real Madrid perdeu intensidade e falta de organização, do modo que poderia vencer o jogo, mas não acabou por vencer, pessoal. O Barcelona vai jogar e possivelmente possa vencer o seu jogo. E se vencer o jogo, a tensão entre Real Madrid e Barcelona vai aumentar, porque a probabilidade é que o Barcelona possa assumir a liderança mais uma vez. Pessoal, há que lembrar de que o Real Madrid perdeu, apesar de ter perdido, mas isto não é crise, mas sim um aviso para que o Real Madrid esteja de olho aberto, porque o Real Madrid precisa reajustar a mentalidade, a organização, do modo que se possa vencer as partidas a seguir. Se claramente não estiver organizado, claramente que essa La Liga não será do Real Madrid. Então, pessoal, já deixa aqui nos comentários sobre o jogo do Real Madrid entre a Osasuna e o que acha que o Real Madrid deve fazer se o Barcelona vencer, o que o Real Madrid deve fazer para que assim volte ao topo. Então, se gostou do vídeo, já comenta, partilha, subscreve e tamo junto até o próximo vídeo. Alá!